Boa noite, igreja. É um prazer novamente estar com cada um de vocês. Sim? O pastor Celso me pediu que por favor eu possa ensinar novamente. Ele não se encontra bem de saúde. Ele tem um problema aqui em sua como se fala? Isso aí. Então nós vamos a eu quero que juntamente comigo nós possamos orar pela sua saúde, sim? E para que também o Senhor nos ajude e nos fale hoje, sim? Então eu quero orar e vamos começar. E você que está em casa também pode nos acompanhar e também seja bem-vindo, tá bom? Deus, obrigado, Pai, por esta noite, Senhor. Obrigado pela grande oportunidade que nós temos, Senhor, de poder aprender mais da Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, de todo o coração, que o Senhor fale conosco, Senhor. Que simplesmente use a minha vida, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos, Senhor. E como estávamos cantando, Senhor, que Tu Espírito Santo, Senhor, venga a morar em cada de nós mais e mais, Senhor. Que Tu Espírito Santo nos possa ensinar e mostrar aquilo que o Senhor quer falar com cada de nós, de uma maneira geral, mas também como de uma maneira pessoal, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, eu quero convidar a vocês a abrir as suas Bíblias em 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. E o título que eu coloquei a este ensino, eu coloquei um pleno conhecimento de Deus, tá bom? Um pleno conhecimento de Deus, sim? E solamente hoje vamos estar nos primeiros 11 versos, tá? Vai ser curtinho, tá? Mas tem muita coisa, sim? Eu não sei se vocês alguma vez tivessem tanta fome, né, que queriam comer bastante, né? Sim? Obrigado, Mori. Então, aqui tem muita coisa que a gente pode pegar para nossas vidas e aplicá-lo. Então, tem muita coisa que a gente precisa ver. Eu quero ler com vocês o primeiro versículo. E começa assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Diz Simão Pedro, servo e apóstolo. E é muito interessante porque a carta aqui que a gente tem de 2 de Pedro é uma carta que é muito prática, mas também tem muita sabedoria, tem muita doutrina, mas é muito simples. 2 de Pedro foi escrito com um propósito. Foi escrito para que nós, como crentes, tenhamos cuidados dos perigos dos falsos mestres e das falsas doutrinas. Então, o caráter de Pedro para todos nós, o mensagem é que nós fiquemos firmes em el pleno conhecimento que vem de parte de Deus, que se nos revelou mediante Jesus Cristo. Sim? E ele começa assim: Simão, Pedro, servo e apóstolo. E é muito lindo porque Pedro começa falando que ele primeiramente é servo. E essa palavra servo que a gente vê aí é a palavra doulos em grego, que significa um escravo por vontade própria. Ele está falando: eu sou escravo de Deus, de Jesus, por vontade própria. E depois ele fala apóstolo. E o apóstolo é o título que Jesus deu a cada um de seus discípulos como seguidores. E é muito lindo porque a palavra que nós temos hoje é uma palavra com verdade.
es una palabra que nós podemos guardar, atesorar em nossos corações. Sim, é uma palavra que nós confiadamente a gente pode acreditar. Sim, simplesmente vendo essas duas palavras. E depois, aqui ele fala: aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Sim, ele diz aqui: aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E é muito lindo porque o Pedro nos está deixando as coisas bem claras. A nossa justiça só tem uma maneira de recebê-la, e é mediante a nossa fé em Jesus Cristo. E o mais lindo aqui que ele fala: receberão conosco uma fé igualmente valiosa. Em outra tradução fala aí, igualmente preciosa. E não é muito lindo nós poder pensar hoje, lembrar que a nossa fé é valiosa, que a nossa fé é preciosa, que temos a palavra de Deus mais segura para nossas vidas, que temos o conselho perfeito de Deus para nossas vidas, desde Gênesis até Apocalipse. E é lindo porque Deus nos criou com um chamado particular, né? De estar sempre juntos em uma comunidade com Ele. E Ele quer que nós hoje aprendamos isto, que nós possamos ter um pleno conhecimento de Deus. E eu quero que leas comigo o versículo 2, diz: graça e paz les sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Sim? Diz graça e paz. E é interessante porque graça e paz são dois saludos que o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo ele usa em suas cartas. A graça é um saludo grego, sim? E a paz é um saludo hebreu. Ele está dizendo graça e paz. E quando ele está falando essas duas coisas, que esta carta está escrita para todos nós, não somente aqueles que têm uma descendência judaica, sino também aqueles que são gentios, assim como nós. Então ele fala aqui: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor, e de Jesus, o nosso Senhor. A primeira coisa que eu quero que você marque, que se você quiser, aqui pode marcar em sua Bíblia o versículo 2: pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Porque aqui a palavra conhecimento ou pleno conhecimento vai ser repetitivo uma e outra vez. E o que Pedro quer que nós tenhamos, que nós aprendamos hoje, é que a gente pode valorar o conhecimento que vino de parte de Deus em Jesus. Sim? Agora, a segunda coisa aqui, versículo 3, diz: seu divino poder nos deu tudo. Diz: seu divino poder nos deu de tudo de que necessitamos para a vida, para a piedade e por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui no versículo 3, ele está falando seu divino poder. O que é este poder? De que está falando deste poder? O que significa? É muito interessante porque este poder é a palavra em grego que significa dunamis, que significa um poder sobrenatural. E o apóstolo Paulo em 2 de Coríntios, em Romanos capítulo 5, versículo, sí, a ver, aqui está, perdão aí, em Filipenses capítulo 3, 10 e em Romanos capítulo 8, ele nos fala que este Espírito está sendo referência, este poder está sendo referência a seu Espírito Santo. Eu quero que você procure em sua Bíblia Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Sim? Romanos capítulo 8, versículo 11. E fala assim, diz:
E se o Espírito de aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quem pode dizer amém? Porque é uma grande promessa que Deus nos deixa para todos nós. E aqui quando Pedro está falando seu divino poder, ele está fazendo referência a isto, a que o Espírito Santo levantou a Jesus da morte, sim? E esse mesmo Espírito Santo age em nós também. E não é muito lindo também saber que o Espírito Santo significa o Paracletos, aquele que nos consola, mas também aquele que nos ajuda, aquele que nos capacita quando a gente não sabe o que falar nem o que fazer, sim? Aqui ele está falando aqui, e quero que voltes novamente a 2 de Pedro 1, diz: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Não é muito lindo saber que Deus nos deu tudo o que nós precisamos? Ele está falando que não somente para a nossa vida espiritual, sino para a nossa vida, diz vida e piedade. A palavra vida está falando de nosso dia a dia, sim? O que acontece conosco em essas 24 horas do dia. E essa palavra piedade está falando de nossa consagração a Deus, de nosso relacionamento com Deus. E Pedro está falando para todos nós: eu e você estamos plenamente capacitados por Deus mediante Jesus Cristo. E se a gente não tem sabedoria, como nos fala o apóstolo Tiago, a gente pode pedir para ele sabedoria, sim? E o mesmo livro de Romanos também nos fala que quando a gente não sabe o que orar, o Espírito Santo é aquele que ora por nós. Então, aqui ele está dizendo: eu e você estamos plenamente capacitados por Deus para a vida e para a piedade. Diz: por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Agora, ele nos deu esta bênção de estar plenamente capacitados pelo seu conhecimento, mas também ele nos faz a todos nós um chamado em especial. E aqui nos fala, segunda de Pedro 3, nos fala que ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. É muito lindo saber isso, que Deus nos chamou para a sua glória, para que nós possamos representá-lo aqui em esta terra, mientras esperamos a sua segunda vinda, sim? Então, ele está falando aqui que nós temos um chamado geral, que nós fomos criados para a sua glória. E o livro de Efésios também aqui nos fala que nós fomos chamados para louvar o nome de Ele também. Mas eu quero que vocês também aqui vejam algo muito lindo. Diz: por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4: dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Até aí, diz: dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Olha, segunda de Pedro tem muita coisa. Não somente Deus nos deu um pleno conhecimento dele, sino que no versículo 4 nos fala que ele nos deixou grandiosas e preciosas promessas. A quem de vocês Deus não deu uma promessa? A quem de vocês Deus deu muitas promessas? Quem pode levantar sua mão? A ver. Quantas promessas deu aqui em sua vida? A mim me deu muitas. Sim. Eu acho que a nossa vida é uma vida de graça, né? Porque desde que a gente se acorda hasta que a gente dorme,
É uma vida que a gente tem que lembrar que Deus é bom realmente. Sim, é muito bom. E por isso que o Pedro fala aqui, diz que Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Sim? E o mais lindo é que as promessas de Deus são confiáveis. Sim? Eu quero que procures Números capítulo 23, verso 19. Números capítulo 23, versículo 19. E eu quero que você pode ver por que nós podemos confiar nas promessas de Deus. Diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Então, as promessas que Deus nos dá para todos nós são promessas confiáveis, porque Deus é fiel, Deus não muda, Deus permanece, ainda que muitas vezes nós somos infiéis, né? Verdade ou te falar mentira? Muitas vezes nós somos infiéis, sim? Mas aqui em 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, diz que Ele nos deixou grandiosas e preciosas promessas. E Ele está falando que Ele não pode negar-se a si mesmo, que Ele, o que prometeu, a gente vai receber. Amém? É lindo isso, sim? E agora, no versículo 4 diz: dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas você se tornassem participantes da natureza divina. Olha isso. Ele nos fez participantes. Agora, a gente tem três coisas: a gente tem pleno conhecimento, a gente tem promessas, e agora a gente é participante. Aqui temos uma promoção, não três, agora está 3 por 1, não 3 por 1, sim? Mas aqui agora a gente vai ver que vai ter mais coisas boas, diz: para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que já no mundo causada pela cobiça. Aqui no versículo 4, nessa segunda parte, aqui nos está falando claramente sobre nosso novo nascimento, sim? Que a gente pode entender mais claro quando a gente lê Gálatas. Procura comigo Gálatas 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20 fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Diz, primeiramente começa aqui o apóstolo Paulo falando: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo mais. E para nós poder ser participante de todo isso que nos está falando, aqui também nos dá algo que nós temos que fazer, uma escolha que nós temos que fazer. Diz: para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. A gente tem que escolher viver com o Senhor ou viver no mundo. Mas as duas coisas a gente não pode entender. Sim? Deus te quer com Ele ou sem Ele, mas Ele te quer sempre com Ele. Sim? Só que a gente perde as suas grandiosas promessas, suas bênçãos, quando a gente muitas vezes não está sempre com Ele. Me deixa entender? Sim? Deus nos quer abençoar, Deus nos abençoa. Ele abre as mãos grandes para todos nós, mas muitas vezes a gente não vive mais de isso, porque a gente muitas vezes recebe aquilo que nós escolhemos. E aqui nos fala isso em 2 de Pedro capítulo 1, verso 4, na segunda parte, que nós agora temos uma nova natureza, é uma natureza divina,
que já não é mais em nossas forças, que já não é mais em esta carne, senão é em no Espírito. É um novo nascimento. E por isso que o Paulo fala sempre, Gálatas 2:20, já não vivo eu, diz, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu sempre trato de lembrar este versículo, porque para mim lembrar Gálatas 2:20 é minha identidade. Se eu deixo isso, estou perdido. Sim, fico perdido de Deus. Porque este versículo me faz lembrar que eu tenho que ser grato a Ele. Isso me faz lembrar que Ele me abençoou muito, ainda que eu não merecia. Mas olha que fala o versículo 5 também, 2 Pedro capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, piedade. Versículos 5 e 6 diz: por isso mesmo empenhem-se. Essa palavra empenhem-se está em imperativo, que a gente precisa fazer isso, que a gente precisa estar fazendo isso. Para que dizer? Para acrescentar a sua fé. Conhecer de Deus, conhecer a sua palavra, nos faz crescer a nossa fé. Quando a gente tem um relacionamento com Deus a cada dia, nossa fé vai crescendo desde pequeno grano de mostaça, se fala, né? Desse pequeno grano, isso vai aumentando mais e mais e mais e mais. E não é muito lindo saber que quando a gente conhece a quem aquele a gente confiou nossas vidas, é muito mais grandioso, em sentido de que quando eu conheço em quem eu coloquei a minha fé, tudo muda. Sim, porque eu posso entender que a minha vida realmente está segura. Sim, que meu presente e meu futuro está seguro nas mãos de Deus. Ainda como fala o Salmo 23, que eu tenho que passar por vales de sombra e de morte, diz: não temerei mal algum. Sim? É lindo saber que quando nossa fé está firme em Jesus e eu tenho esse pleno conhecimento, não há nada que te possa mudar, que te possa tirar de ali. Posso falar assim? Que te possa tirar de ali. E logo diz aqui em versículo 5, ele nos vai falar que a gente precisa aplicar isto. Por isso, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude. O conhecimento. E ao conhecimento, que fala? Domínio próprio. Sim? E ao domínio próprio, perseverança. E todas estas palavras que está falando aqui são frutos que vêm de nós permanecer no Espírito Santo. Não são frutos em nossas próprias forças, são frutos do Espírito. Sim? Que Ele, naturalmente, quando a gente deseja, como estamos falando na classe, em aula de panorama bíblico, dispõe seu coração a estar com Deus, estas coisas vêm de uma maneira natural. Diz: ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança, a perseverança, a piedade, e a piedade, fraternidade. Vocês vão falar que isso está aqui na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Deus nos criou para estar em fraternidade. Deus nos criou para estar em comunhão, uns com outros, assim. E você pode pensar: nossa, pero que eu tenho que fazer isso? Sim, temos que fazer isso. A gente precisa estar juntos, uns com outros. Sim, e hoje mais que nunca. Por quê? Porque muitas vezes o mundo não quer saber de Deus. Nós muitas vezes temos esta preguiça de querer abrir as nossas Bíblias e deixar que Deus fale conosco.
Sim? E nós, por isso, perdemos essa benção de crescer a nossa fé mais e mais e mais. Sim? E aqui ele está falando que nós somos criados para também fraternidade. Diz, e a fraternidade, amor. O amor. E não está falando de um amor em minhas forças, não está falando um amor como eu penso, como eu sei, não. Está falando o amor incondicional que vem de Deus. Sim, esse amor que não muda, esse amor que é capaz de perdoar. Versículo 8 diz acá: porque essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, e elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se a gente está aplicando versículos 5 e 6 às nossas vidas, a gente não vai estar fazendo o que nos fala o versículo 8. A gente não vai ser inoperante e improdutivo. A gente vai ser tudo o contrário. A gente vai poder estar experimentando desses frutos do Espírito Santo em nossas vidas e em nossa comunhão com nós outros irmãos. Sim? O conhecer a Deus não é simplesmente é solamente saber. Não. O conhecer a Deus precisa descer da nossa cabeça até nosso coração e poder aplicar a nossas vidas. E isso vai fazer a diferença, porque senão a gente vai ficar simplesmente como aqueles que sabem muito, mas não praticam nada. Sim? E Deus não quer isso. O pouco que a gente aprende cada domingo, ou muito que a gente aprende a cada domingo, Deus quer que a gente possa aplicá-lo a nosso dia a dia. Senão, simplesmente nós vamos ser como esses líderes religiosos que a gente encontra nos evangelhos, que eles sabiam muito, mas não tinham compaixão, não tinham amor pelo seu próximo. Sim? E não sabiam que Jesus era Deus, não sabiam discernir. Versículo 9 diz: e todavia se alguém não os tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O que está falando aqui Pedro? Todavia se alguém não as tem. Está falando para aquelas pessoas que não têm este conhecimento de Deus. Está falando daquelas pessoas que não conhecem a Cristo. E quem de vocês conhece a Cristo? Pode levantar sua mão? Quase todos estamos aqui. Agora aqui Pedro nos dá uma tarefa para todos nós. Diz: todavia se alguém não as tem, está cego. Tem muita gente lá fora que está cego espiritualmente, eles não veem, eles não entendem. Mas nós precisamos ser essa luz, ser essa voz de Deus, para que essas pessoas possam saber, sim, possam ter essa mensagem, que em Jesus temos salvação. Sim, portanto, todavia se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. E é muito lindo saber que quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, tudo isso muda. A nossa vida antiga já não é mais, a gente não precisa lembrar, a gente precisa simplesmente viver no presente e o futuro, aquele que Deus tem para nós. Sim? A gente já não é mais escravo do pecado, a gente já não é mais escravo de nosso passado. Sim? A gente passou a uma vida nova em Cristo. Sim? Então, ele está falando aqui, tem pessoas que não têm esse pleno conhecimento e precisam saber disso. Sim? E versículo 10 diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Portanto, eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E novamente aqui se repite a palavra empenhem-se, empenhem-se.
Temos muito trabalho que fazer a cada dia. Sim? Empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pedro está falando àqueles irmãos que escolheram viver para Cristo. Pedro está falando para aqueles irmãos que decidiram viver para Deus. E ele está falando aqui, empenhem-se ainda mais para consolidar. E ele está falando para todos nós também. Nós precisamos consolidar nosso relacionamento com Deus a cada dia. A gente não pode perder tempo. O tempo, o que a gente fala, né? O tempo que a gente não, o que mais não tem, fala, né? A gente não tem tempo, né? Mas na verdade, a gente tem tempo. Mas aqui diz, empenhem-se ainda para consolidar. É preciso fazer isso. Porque se nós simplesmente somos conhecedores de Deus e essa grande verdade não ha transbordado nosso coração e nosso entendimento, a gente está passando por, eu posso falar que a gente está dormido, sim, vocês estão aqui, mas a gente pode estar dormido espiritualmente, a gente precisa acordar, porque a gente não sabe quando vai vir Cristo, mas eu espero que logo já, sim. E aqui diz assim, é assim vocês, versículo 11, é assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É assim vocês estarão ricamente providos. Qual é o desejo de Deus para nossas vidas? Entendendo esses 11 versículos. O que eu posso ver é que o desejo mais grande de Deus é que nós estamos plenamente capacitados em conhecer a Ele. E que graças a Deus a gente conhece a Deus por seu Filho Jesus. E que a gente não pode deixar isto simplesmente como algo que, como posso falar? Como algo que não é importante. É muito importante. Assim como a gente muitas vezes quer como fala aqui, as grandiosas e as preciosas promessas, é a mesma coisa que Ele espera de todos nós. Que nós estamos plenamente capacitados em Ele, conhecer, que nosso desejo seja anhelar a presença de Deus dia tras dia de nossos dias. Assim como o próprio o salmista falava, que ele não podia imaginar, que ele desejava estar na presença de Deus dia tras dia. Agora você pode falar, não, conhecer a Deus é perda de tempo. Não é perda de tempo. Porque a gente vê aqui que Ele nos dá instrução, não somente para a nossa vida espiritual, sino para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O que decisão eu preciso tomar hoje? O que direção o que tenho que escolher para um novo trabalho, uma nova faculdade? Não sei quantas coisas você quer perguntar a Ele. Mas o pleno conhecimento de Deus está em nossas mãos. Só você precisa fazer uma coisa: abrir sua Bíblia e disponer seu coração. Quem quer fazer isso? Sim. E simplesmente é isso. Eu vou orar. E se você tem uma pergunta para mim ao final, pode me perguntar sem problema, tá bom? E eu quero orar e vamos acabar, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, por o pleno conhecimento que temos de Ti, Senhor, através de Teu Filho Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, que nós possamos a cada dia, Pai, disponer nossos corações, Senhor, para poder escutar a Tua voz. Que nós possamos rasgar nossos corações diante de Ti, Senhor. Que nós possamos lembrar, Senhor, que você é fiel, você permanece, Senhor.
ainda que muitas vezes nós somos infiéis, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecer em Ti. Nos ajuda, Senhor, a amar-te mais e mais, Senhor. Senhor, enche-nos de Tu Espírito Santo, Senhor. Se hoje estamos fracos, Senhor, se hoje estamos longe, que o Senhor, que você, Senhor, nos lembre que você sempre está com os braços abertos para nos receber. Nos ajuda, Senhor, e obrigado, Pai. Eu te peço, Senhor, sanidade pelo pastor Celso. Eu te peço que o Senhor cura ele, Senhor, que ele dê a tua graça, Senhor, e que ele possa estar logo